Questionário da lição 5. Jesus escolhe seus discípulos. Segundo trimestre de 2015. Jesus, o homem perfeito. O Evangelho de Lucas, um médico amado. Comentarista, pastor José Gonçalves. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Aqui nos vídeos nós já trazemos todas as respostas verdadeiras somente e já as frases completas. Você encontra então o questionário com as frases para serem completadas e com as respostas verdadeiras e falsas lá em nosso site ou em outros sites aí onde estão os nossos estudos. Então vamos ver aí, primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Verdade e prática agora, segunda pergunta para completar. O chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custos. Parte número 1, o mestre. Pergunta número 3. Como era o ministério de ensino de Jesus? Jesus, o homem perfeito, foi o mestre por excelência. A maior parte do seu ministério foi dedicada a ensinar e a preparar os seus discípulos. O ministério de Jesus foi centralizado no ensino. As Escrituras registram que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor. Elas já estavam acostumadas a ouvir os mestres judeus ensinando nas sinagogas. Porém, quando ouviram Jesus ensinando, logo perceberam algo diferente. O que era? Ele as ensinava com autoridade e não apenas reproduzindo o que os outros disseram. A natureza do ensino de Jesus era diferente. Seu ensino era de origem divina. Pergunta número 4. Como Jesus ensinou através do exemplo? Jesus ensinou seus discípulos através do exemplo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso o distanciou dos escribas e fariseus que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Os discípulos se sentiram motivados a orar quando viram seu mestre orando. As palavras de Jesus eram acompanhadas de atitudes práticas. De nada adianta a beleza das palavras se elas não vêm acompanhadas pelas ações. O povo se convence mais rápido pelo que vê do que pelo que ouve. Por isso, o mestre exortou seus discípulos a serem exemplos. Parte número 2, o chamado. Pergunta número 5. Quais os métodos utilizados por Jesus para chamar seus discípulos? Os teólogos têm observado que o método usado por Jesus para recrutar seus discípulos é variado. A Escritura mostra que algumas vezes a iniciativa do chamamento parte do próprio Senhor Jesus. Enquanto pregava e ensinava, Jesus observava as pessoas a quem iria chamar. Em alguns casos, o chamamento veio através da indicação do Batista. Houve também pessoas que se ofereceram para serem seguidoras de Jesus. E, finalmente, existiram os que foram conduzidos até Jesus por intermédio de amigos. Dessa forma, todas as classes foram alcançadas por Jesus. E foi dentre esses seguidores que Jesus chamou 12 para serem seus apóstolos. Pergunta número 6. Jesus deixa bem claro quais são as implicações envolvidas na vida daquele que aceitasse o chamado para ser seu discípulo. Qual o custo para seguir Jesus? Tornar-se discípulo é bem diferente de se tornar um simples aluno. No discipulado, o seguidor passa a conviver com o mestre, enquanto na relação professor-aluno essa prática não está presente. O aprendizado acontece diuturnamente, não apenas durante algumas aulas dadas em domicílio ou numa sala. Quem quiser segui-lo deve, portanto, avaliar os custos. Seguir a Cristo envolve renúncia, significa submissão total a Ele. Jesus lembrou as pessoas deste custo, pois não queria que o seguisse apenas por empolgação. Muitos querem ser discípulos, mas não querem renunciar a nada. Às vezes precisamos sacrificar até mesmo o nosso relacionamento religioso na família, abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. O que o mestre está requerendo de você? Parte 3, o treinamento. Pergunta número 7. Como é a mudança de destino na vida daqueles que querem seguir a Cristo? No treinamento dado aos discípulos, a cruz ocupa um lugar central nos ensinamentos do Mestre. A cruz de Cristo aparece como um divisor de águas na vida dos discípulos,
uma mudança de rumo ou destino. A vida com Cristo é cheia de vida. Na verdade, vida em abundância. Mas, por outro lado, é uma vida para a morte. Quem não estivesse disposto a morrer, não poderia ser seu seguidor autêntico. A cruz muda o destino daquele que se torna seguidor de Jesus. Ela garante paz e vida eterna, mas somente para aqueles que morrerem para este mundo. Pergunta número 8. Como era a mudança de valores na vida dos discípulos de Jesus? Lucas mostra Jesus instruindo os 12 antes de enviá-los em missão evangelística e, posteriormente, enviando outros 70 após dar-lhes também instruções detalhadas. Para chegar a esse ponto, muitas coisas precisaram ser mudadas na vida desses discípulos. Uma delas, muito importante, foi a mudança da mentalidade dos discípulos. Jesus mudou a forma de pensar deles. Seus discípulos não poderiam mais, por exemplo, possuir uma mente materialista como os gentios que não conheciam a Deus. Quem conhece a Jesus de verdade não fica preocupado com o amanhã, com as coisas deste mundo, pois sabe que Ele, o bom pastor, supre cada uma das nossas necessidades. Parte número 4, a missão. Pergunta número 9. Quais seriam as ocupações dos discípulos de Jesus depois de chamados? Então já foi dito que o ministério de Jesus consistia no ensino da palavra de Deus, na pregação do Evangelho do Reino e na cura dos doentes. No texto de Lucas 9, 1 e 2, vemos Jesus enviando os 12 e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pregar é a tradução do verbo querisso, que possui o sentido de proclamar, como um arauto. Jesus treinou os seus discípulos com uma missão específica, serem proclamadores da mensagem do reino de Deus. Proclamar o Evangelho do Reino ainda continua sendo a principal missão do corpo de Cristo. Quando a igreja se esquece desse princípio, ela perde o seu foco. Pergunta número 10. Qual a importância de libertar e curar no ministério cristão? O Evangelho de Cristo provê tanto a cura para a alma como também para o corpo. O Evangelho de Mateus revela que, com clareza que o Senhor Jesus proveu tanto a cura como a libertação para todos aqueles que se chegavam a Ele com fé e contrição. Frank Stead, teólogo americano, observa que, embora a obra redentora de Cristo tenha o seu centro na cruz, ele já era redentor da doença e do pecado durante o seu ministério terreno. Os discípulos, portanto, precisavam levar à frente essa verdade a todos os locais. Conclusão agora, pergunta número 11 para completar. Aprendemos nessa lição sobre a importância que o ensino tem na formação do caráter cristão. Jesus ensinou seus discípulos, mas não os ensinou de qualquer forma, nem tampouco lhes deu qualquer coisa como conteúdo. Ele lhes ensinou a palavra de Deus, mas até mesmo o ensino da palavra de Deus, para ter eficácia, precisa ser acompanhada pelo exemplo. Valer-se de recursos didáticos eficientes, firmar-se em valores e possuir um objetivo claro e definido. Tudo isso encontramos com abundância nos ensinos de Jesus. Ao seguir seus ensinos, temos a garantia de que o hiato existente entre o professor e o aluno, entre o educador e o educando, desaparecerão. Dessa forma, teremos um ensino eficiente. Glória a Deus. Aleluia.